E aí, mulher, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está no meu grupo exclusivo da Black November, a Black da Nutri Tayene. E eu quero te contar um pouquinho mais, então esse vídeo vai ser super prático e curto para você entender o que te espera dia 17/11, que é o momento que eu realmente vou mandar a oferta para vocês lá no grupo. Então não saia do grupo, inclusive, se você conhece outras mulheres que passaram o ano de 2025 e não conseguiram emagrecer como gostariam, que sempre patinam e não saem do lugar, né? Não tem resultado. Talvez você é essa mulher. Chame ela para o grupo, compartilhe o grupo com ela, porque eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade única. E qual foi meu intuito quando eu criei a Black? O meu intuito foi que realmente eu conseguisse que mulheres que passaram o ano todo tentando emagrecer conseguissem agora no final do ano. E eu sei que pode parecer contraditório, né? Porque final do ano, confraternizações, momentos ali, muita festa, muitas festividades, mas é exatamente que você deve começar. Porque quantas vezes você não adiou o seu processo de emagrecimento por coisas desse tipo? Né? Porque agora não é o momento, porque tem isso, porque tem aquilo. Então eu quero te mostrar que essa oportunidade vai ser oportunidade para você terminar 2025 cuidando de você, emagrecendo e também começando 2026 nesse ritmo, né? Sem estar aquele planejamento todo de sempre e sempre deixar isso para depois, certo? Então vamos lá. O que eu quero te explicar? Como eu te falei, 2025, o que você fez em 2025 que realmente te ajudou a emagrecer, a cuidar mais de você, a melhorar a sua autoestima, a você chegar agora no final do ano e usar aquelas roupas que você tanto gosta? Isso aconteceu ou não? Se não aconteceu, fica aqui nesse vídeo porque ele é para você. O que eu percebi ao longo desses anos, né, atendendo como nutricionista, e principalmente nesses últimos 2 anos que eu me especializei muito, eu percebi que não adianta a gente só ter uma dieta. A dieta, muitas vezes, ela não vai te levar ao resultado que você quer. Por isso que hoje eu criei um método que ele chama dieta mista. O que significa um mista? Que a gente vai olhar além só da questão da dieta. A gente vai olhar para você como mulher, para a sua rotina, para o seu mental, para o seu emocional, né, para essas questões, além só de seguir um plano do que você pode ou não comer. Porque eu percebia que as mulheres chegavam um caco no acompanhamento, com o mental, com o emocional muito fragilizado, e que elas não conseguiam seguir muitas vezes a dieta porque elas não acreditavam que era possível. Né? Talvez você que está me ouvindo, você não acredite que você realmente consiga emagrecer mais e está presa nesse ciclo de autossabotagem, de autocobrança, de perfeccionismo. E eu quero te falar que é possível emagrecer, que você pode e como vai conseguir emagrecer, né, através da oportunidade que eu vou estar postando dia 17 para vocês lá no grupo. E o que seria essa dieta mista? 50% estratégia, ou seja, nutrição, exames, fisiologia, cardápio, né, o plano em si, calorias, mas também 50% mentalidade, ou seja, mental e emocional. Como eu falei, aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com o descontrole com a comida, aprender a lidar com os ambientes onde tem muita comida disponível. Então não adianta nada você se esconder desses momentos, você querer ignorar certas coisas, sendo que você não aprendeu a lidar. Não adianta você querer fazer só uma dieta, cortar um monte de alimento, cortar açúcar, cortar carboidrato por um período, se você não aprendeu a comer. Então é muito importante que você tenha essa noção, e é isso que hoje eu trabalho dentro do meu método. É essa junção da estratégia com a mentalidade, certo? E isso faz muita diferença. Por quê? O que eu percebi nesses 7 anos sendo nutricionista? Que comer saudável é diferente de você comer para emagrecer. Eu vejo, eu atendo, né, muitas pacientes que chegam para mim falando, mas eu já como saudável e eu não dou conta de emagrecer nada, eu não sei mais o que eu faço, eu já cortei um monte de coisa. Só que não é só comer saudável. Você precisa entender essa diferença e colocar isso em prática, da diferença de comer saudável para você comer para emagrecer. Você precisa ter um déficit, né, calórico estruturado. E isso muitas vezes sozinha, sem um profissional te orientando, você não consegue, tá? E assim, a gente tem a questão de comer menos, também não é sinônimo de resultado. O que eu tenho de pacientes que chegam comendo um mínimo por dia e que não conseguem realmente emagrecer é assim,
Eu não consigo nem contar, acho que a maioria das pacientes chegam assim. E elas até se assustam, porque elas percebem que com o plano alimentar que eu monto, elas comem até mais, tá? Fazer jejum não é para todo mundo. Então entendam isso, mulher. Hoje a gente está no mundo que a ansiedade, né, o descontrole, a questão emocional está muito forte, né? A gente tem passado por muitas questões relacionadas ao emocional. Então, fazer jejum pode ser uma estratégia que vai te dar mais gatilho para você perder o controle com a comida. Então, não é para todo mundo, tá? Precisa ter um acompanhamento, precisa ser estratégico. E se você não desinflamar o corpo, você não vai ter resultado. Não adianta você querer fazer um monte de corte, um monte de coisa, um monte de loucura, sem você olhar e entender se você está dormindo bem, para que seu fígado faça o processo de detox à noite. Se você realmente está comendo os nutrientes certos, e não só comendo menos ou cortando muitas coisas, né? Então, desinflamar o corpo é primordial. Você precisa entender isso. E muitas vezes você nem sabe, né, o que é desinflamar o corpo. E exatamente esse é o meu papel. Te colocar em estratégias que caibam na sua rotina, mas que vão te trazer essa desinflamação. Controlar os hormônios não é opção. É um elo central do processo. Por quê? Não adianta a gente querer comer menos e não ter nutriente para os nossos hormônios funcionarem bem. Então, a gente precisa olhar para exames, a gente precisa cuidar do nosso fisiológico, tá? E outra coisa que muitas vezes vocês não entendem é que ter essa autoestima baixa bloqueia o processo de vocês. Então, muitas que estão aqui vendo esse vídeo têm autoestima muito baixa. Estão assim, realmente não sabem mais o que fazer, não se sentem bem mais, não estão bem mais consigo mesmas. Então, essa autoestima baixa, ela acaba bloqueando muito o processo de vocês e colocando naquela questão assim de que eu acho que eu nunca vou conseguir realmente, isso não é para mim. E é para você sim, é para você, mulher. E existe muita motivação nos primeiros 20 dias. Depois você se desmotiva. Então, por isso que é tão importante você ter um acompanhamento que realmente vai te deixar motivada ao longo do tempo. Porque os imprevistos, as dificuldades, os problemas pessoais vão acontecer, mulher. Mas se você não tiver quem te ajudar, quem te motivar, te dar soluções práticas para as questões do seu dia a dia, você vai se desmotivar. Isso é parte até neurológica nossa mesmo, né? Estudos mostram isso, que a gente está muito motivado nos primeiros dias. Por isso que existem muitos desafios de 21 dias, né? Porque é o período ali realmente de maior motivação. Depois você precisa sustentar o processo, você precisa ter constância para sustentar isso. E a vida atropela quem quer emagrecer. Parece que você resolveu que quer emagrecer e 1000 coisas acontecem ao seu redor. Ou até mesmo você nem realmente decidiu. Você falou, não, eu quero emagrecer, eu vou realmente procurar um acompanhamento. E parece que tudo começa a dar errado. Porque, sim, a vida muitas vezes não quer que você cuide de você. Ou até mesmo porque você já tem padrões de uma vida toda de não se cuidar. Então, quando é para você tomar essa decisão por você, muitas coisas começam parece que, a dar errado, né? Então, tenha isso em mente. E não deixe essa vida te atropelar. Tome a decisão por você. E falta de foco e comprometimento também é algo que sabota muito vocês. A dificuldade de organização é outro ponto. Então, tudo isso tem um acompanhamento, né? A gente tem de forma muito prática para que você, mesmo com a vida corrida, mesmo com as dificuldades, você consiga realmente emagrecer. E família e amigos podem ser sabotadores do processo. Então, você vai ter que aprender a lidar, a entender que esse processo, ele é seu, tá? Então, assim, quando a gente olha, parece, meu Deus, é muita coisa. Parece que realmente eu não vou conseguir emagrecer. Mas quando você tem um acompanhamento certo, um método para seguir, você percebe que isso é possível, que essas dificuldades elas vão sendo solucionadas. Mas também não adianta você querer algo mágico, um passe de mágica, um resultado milagroso, rápido. Isso não existe. É um processo que é para ser construído. Mas é uma construção que, em pouco tempo, você já consegue ver um resultado que muitas vezes você passou meses e meses tentando e não conseguiu. Por isso que eu te falo, é possível você ainda emagrecer esse ano e terminar o ano gostando mais do que você vê no espelho, gostando de roupas que você pode escolher para Natal, para Ano Novo. É possível. E como eu
como eu quero mostrar aqui para vocês, na prática, realmente, de pacientes, de mulheres que estão comigo no acompanhamento, que já passaram, que já receberam alta, que hoje mantêm esse emagrecimento. Mulheres que são mães, que têm seu negócio, que têm a vida corrida, que chegaram falando que não tinham tempo, que descontrolavam demais com a comida, que a ansiedade tomava conta. Então, tudo isso são questões que eu sei que você tem, elas também tinham, mas elas conseguiram. Elas estão hoje vivendo um estilo de vida totalmente diferente. Mas por quê? Porque elas tiveram um método, um acompanhamento a ser seguido. E não foi igual. Nenhuma dessas aqui tiveram um acompanhamento igual. Cada uma teve o seu acompanhamento, teve aquilo que encaixava na sua vida, entendendo as suas dificuldades, as suas dores, né, os seus desconfortos, e a gente foi trilhando esse caminho para mostrar para vocês que é possível. Não deixe esse sabotador de que as coisas não são para mim, eu acho que essa vida não é para mim, ai, que eu acho que eu nunca vou conseguir perder essa barriga aqui, que me incomoda. Vejam, aqui tem depoimentos de mulheres que também achavam isso e hoje vivem uma vida totalmente diferente. E é isso que eu quero para a vida de vocês, sabe? É muito mais do que perder uns quilos na balança. É você realmente acordar de manhã e estar disposta para viver seu dia. É você se sentir leve, ter disposição, você abrir seu guarda-roupa, escolher qualquer roupa ali, ela ficar bem em você. É você estar bem com seus relacionamentos e não estar descontando realmente, né, as frustrações, a ansiedade, o estresse ali do dia a dia. É você conseguir realmente viver de uma forma leve, onde você se sinta bem consigo mesmo. Porque eu mais recebo são relatos, ai, Taine, eu não sei nem a última vez que eu estive bem comigo, né? A última vez que eu realmente me senti feliz com o meu corpo, comigo mesma. Então eu falo para vocês que é possível, é muito possível. E aí, mulheres, algo que eu preciso deixar bem claro: dietas tradicionais não funcionam no longo prazo. Não adianta você querer fazer dietas low carb, jejum, cetogênica, usar medicamentos que hoje estão em altas, se você não cuidar de algo além disso, sabe? De fugir desse tradicional, porque as tradicionais, elas são muito radicais e você não consegue levar esse radicalismo para sua vida. Quantas vezes talvez você já não cortou o açúcar, cortou o pão, o arroz, tentando emagrecer e não conseguiu ficar sem, porque era algo já comum do seu dia a dia, né? Era algo que você já realmente se acostumava. Então tenha isso em mente, certo? E mais importante, e se não for agora, vai ser quando, mulher? Tá, eu quero que você pare 5 segundos e pense. Se não for agora, quando que vai ser? Quando que vai ser que você vai tomar a decisão realmente de cuidar de você e viver este processo aqui, o seu processo, se sentir bem com você mesma? Quando que você vai parar de virar ano, passar ano, iniciar ano e você tá insatisfeita com você mesma? Cuida de todo mundo e não consegue cuidar de você mesma. E a oferta especial que eu tenho para vocês vai ser somente da Black, dia 17 e dia 18 de novembro, segunda e terça-feira, agora. É uma oferta especial para que você tome essa decisão e não deixe para depois. Ah, tá indo, mas tá em novembro, e isso e aquilo. É agora, porque senão vai chegar janeiro, você vai ter outra desculpa, como você já deu várias desculpas ao longo desse ano. Então chega de dar desculpa, porque a sua desculpa está te afastando de viver um resultado assim, de você realmente estar bem com você mesma. Então essa oferta especial que eu vou lançar, para quem que ela é? Para mulheres que desejam emagrecer mais de 5 quilos, para você que está aí desejando emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos, não sei, para que você quer emagrecer, quer perder realmente gordura, que deseja acabar com esse ciclo de dietas, né? Entra uma dieta aqui, sai outra ali, começa outra e nunca dá certo, fica patinando, né? E não sai do lugar. Você que deseja resgatar sua autoestima, que está cansada de se sentir sozinha nesse processo, que deseja acabar com essa insatisfação com seu corpo, que quer resultados reais, com alimentos reais, sem loucura de alimentos, de dietas aleatórias, de comer aquele básico arroz com feijão, sabe? De comer às vezes um lanche à noite, de poder fazer refeições fora da rotina no final de semana ou em momentos especiais ali com a família, de realmente não abrir mão, né, da vida com a família, com o lazer, mas entender que você também precisa se cuidar.
e desejam ser exemplo realmente para sua família, que você quer influenciar positivamente todo mundo a se cuidar e que você deseja sentir orgulho de você mesma. E além disso, é para quem é mãe, para quem é esposa, para quem tem a vida corrida, para quem trabalha fora, para quem empreende, para você que acha que o fato de você ter uma vida corrida e não ter tempo é o que te atrapalha realmente de emagrecer, mas não é. Isso não vai te impedir de emagrecer. O que está te impedindo de emagrecer hoje é a sua mentalidade, de achar que isso te impede. Mas com o método certo, você vai conseguir. Todas essas mulheres aqui, gente, elas têm essa vida, trabalham, têm casa, cuida de filho, marido, empreende. Então, assim, isso não impediu elas de conseguir. Eu sei que também não vai te impedir de conseguir isso, certo? E aí, o que é essa oferta? Ela é a união do bom, do que é bom com o melhor. Tá? Eu preparei realmente uma oferta assim, incrível para que vocês terminem o ano se cuidando e comecem o próximo ano se cuidando ainda mais e dando aquela aceleração ali em janeiro para entrar com o ano com tudo. Porque se tem uma coisa que motiva demais a gente é ver resultado. Então já imaginou você chegar lá nas festas de dezembro se sentindo melhor, se sentindo mais magra, usando uma roupinha que você gosta, e aí passar as festas, conseguir não engordar, se manter, perceber que melhorou sua relação com a comida, e aí em janeiro a gente acelera. Então vai ser a união do que é bom com o que é melhor, tá? Tudo 100% personalizado, não vai ser algo em grupo, não vai ser algo, realmente vai ser individualizado, vai ser para você. Então, para que você emagreça do jeito certo, dentro da sua realidade, certo? E a vida pode ser muito melhor ainda esse ano, tá? Eu quero que vocês pensem sobre isso, que você pode dar um passo esse ano, ainda esse ano, que vai te fazer chegar lá no final de 2026, pensando assim, meu Deus, como foi bom eu ter tomado essa decisão. E para vocês terem noção, esse feedback aqui abaixo, né, esse depoimento aqui, essas fotos, né, aqui abaixo, de uma paciente que teve esse resultado entre agosto e outubro. Foram menos de 3 meses e ela teve esse resultado. Por quê? Porque ela teve direcionamento. Ela só precisava do caminho, do caminho. E ela era uma paciente que estava sofrendo demais, com intolerâncias, tudo que ela comia ela passava mal, ganhando peso. Ela falou para mim, Naina, eu não sei mais o que eu faço, eu não posso comer nada. E aí ela voltou a comer muito mais, parou de passar mal e teve esse resultado incrível. Por quê? Desinflamamos o corpo dela. O corpo dela começou a trabalhar como ele deveria. Como é o que deveria acontecer com vocês, mas não é cortando tudo, é tendo um caminho certo, tá? Então, entendam, a vida pode ser muito melhor. E essa oferta é esse primeiro passo que você tem que tomar, certo? E aí, dia 17/11, segunda-feira, às 8 da manhã, você terá essa oportunidade. Então, você precisa ficar atenta ao grupo, porque às 8 horas da manhã eu vou mandar a oferta com tudo bem explicado de como vai funcionar, certo? E, atenção, são apenas 10 vagas, porque, como eu falei para vocês, é algo realmente individualizado. Então, eu vou realmente acompanhar cada uma dessas mulheres. E a gente está chegando na reta final, então eu já tenho os meus horários da minha agenda, muitos já estão preenchidos com pacientes que já estão no acompanhamento. Então, vão ser apenas 10 vagas. E o mais importante, quando você abraça o processo, o resultado vem. O seu grande problema é querer abraçar o resultado primeiro, tá? E muitas vezes por isso que você não está conseguindo emagrecer. Então, esteja comigo de 17 às 8 horas da manhã no grupo. A oferta vai ser apenas dia 17 e dia 18 de novembro, ou enquanto as 10 vagas não serem preenchidas. Se no dia 17 as 10 vagas forem preenchidas, infelizmente é realmente o fim da oferta, tá? Então, eu te espero, porque lembre-se, a vida pode ser muito melhor ainda esse ano. E eu te espero para a gente iniciar esse acompanhamento da melhor forma possível, tá bom, mulher? Então, bora, vem comigo, esteja no grupo, que dia 17 eu estarei mandando a oferta lá, tá bom? Então, beijão e até a próxima.